Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o alicerce da nossa esperança e, por meio dessa mensagem de amor, reconciliação e salvação, encontramos o propósito verdadeiro da vida. Unidos como irmãos e irmãs em Cristo, compartilhamos a responsabilidade sagrada de disseminar essa mensagem transformadora pelo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão. A Bíblia é mais do que um livro. Ela é a palavra de Deus. Versículo. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tudo quanto o Senhor quis nos revelar acerca de si mesmo, da história da humanidade, bem como do seu futuro iminente, consta nas Escrituras. Ela é o nosso manual de prática cristã. Ou seja, é nela que aprendemos a viver conforme a vontade de Deus e a agradá-lo. Por essas razões, é nosso dever, como filhos, nos aprofundarmos no conhecimento da Bíblia. Somos aconselhados a não lê-la, mas examiná-la, esquadrinhá-la, observá-la minuciosamente. Mas isso ainda não é suficiente. Se nos limitarmos em conhecê-la, ainda que profundamente, em nada nos diferenciaremos dos meros estudiosos. É necessário, então, que a coloquemos em prática. Essa é a atitude que nos destacará dos demais, e é por meio dela que provaremos o nosso amor ao Pai. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. João, capítulo 14, 23. Dessa forma, devemos ler o Santo Livro contra nós mesmos, isto é, em confronto próprio, sempre nos permitindo ser transformados pela ação do Espírito Santo. Como cristãos, devemos a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E ele praticava a palavra de Deus, sempre em obediência. Explicou-lhe Jesus: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. E nessa empreitada ele não poupou sequer sua vida. Portanto, a exemplo de Jesus, nós devemos não apenas estudar as Escrituras, mas obedecê-las por onde andarmos. Isso significa que devemos considerar os nossos colegas de trabalho superiores a nós mesmos e devemos pedir perdão aos nossos cônjuges, mesmo quando julgamos estar corretos. Que devemos nos compadecer e ajudar os nossos parentes que falam mal de nós e assim por diante. É nossa responsabilidade cumprirmos toda a Escritura e não apenas parte dela. Ou seja, não podemos escolher o que e quando obedecer. Jesus obedeceu até a morte e nós devemos fazer o mesmo se quisermos sermos como a sua imagem. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, leciona que se obedecemos a toda a lei, mas tropeçamos em apenas uma de suas ordenanças,
somos culpados de quebrá-la integralmente. Assim, esforcemos-nos em esquadrinhar a Bíblia, não apenas para crescermos em conhecimento, mas principalmente para obedecê-la em cada mandamento, a exemplo de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, lembrando sempre que certamente tropeçaremos, mas se nos arrependermos verdadeiramente e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, podemos contar com o seu perdão. Vou contar uma pequena história. Um criminoso estava diante do juiz, dos jurados, do promotor e do advogado. Naquela época era costume colocar a Bíblia antes de começar o depoimento. O juiz perguntou ao acusado: "Você jura, em nome de Deus e da Bíblia, dizer a verdade e somente a verdade sobre os fatos?" O acusado respondeu de prontidão: "Juro, Excelência." Agora, vocês podem se perguntar se um criminoso que já cometeu vários crimes de todas as espécies realmente diria a verdade diante da Bíblia? Claro que não. Porque se ele realmente acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus, por que juraria falsamente? Irmãos e irmãs em Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Não é apenas um livrinho para ser menosprezado. É um livro para aprendermos e colocarmos suas palavras em prática. Façam comigo essa oração. Senhor, obrigado por nos deixar a tua palavra, que nos ensina a maneira correta de vivermos para te agradar. Hoje, queremos primeiro te pedir sabedoria, a fim de que compreendamos toda a Escritura, não somente para conhecimento, mas especialmente para aplicação. Além disso, queremos pedir para que nos ajude, por meio de teu Espírito, a sermos obedientes em tudo e em todos os lugares, até a morte, se preciso for. Molde o nosso caráter, Pai, para que sejamos filhos que te obedecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Finalizando nossa reflexão, em resumo, a mensagem de Tiago 1, versículo 22, ressoa profundamente em nossas vidas como cristãos. A Bíblia é nossa bússola espiritual e é nossa responsabilidade não apenas conhecê-la, mas aplicá-la com diligência à medida que nos esforçamos para viver de acordo com os ensinamentos divinos. Nos aproximamos da imagem de Cristo, que obedeceu até a morte. Certamente falharemos em nossa jornada, mas com arrependimento sincero e confissão de nossos pecados, podemos contar com o perdão gracioso do Senhor. Portanto, que busquemos não apenas ouvir a palavra, mas colocá-la em prática em todas as áreas de nossas vidas, demonstrando assim nosso amor e obediência a Deus. Em nome de Jesus, oramos por sabedoria e força para seguir esse caminho, moldando nosso caráter de acordo com a vontade divina. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a vocês de coração por me acompanharem nessa reflexão e oração. Peço que assistam os vídeos deste canal, que compartilhem com seus amigos e familiares, deixem um like, comentem nos comentários o que acharam do vídeo. Podem pedir orações, que estarei orando por vocês. E também
Espero poder contar com vocês para o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.